Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Líderes, o poder das conexões. E hoje, como eu já tinha falado, vai ser um bate-papo, 25 centavos, bate-papo 2 toques, nosso parceiro, jogador, Luan Berni. Muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, agradeço o convite aí, tá bom? Cara, fala um pouco pra gente, a gente sempre traz aqui grandes nomes também do futebol, assim como você, e a gente gosta de entender lá do começo, quem é o Luan Berni, de qual cidade que é, como começou esse contato com o futebol, cara? Então, comecei lá atrás, bem novinho mesmo, lá no Rio Grande do Sul, né? Eu nasci em Porto Alegre ali, aí fui morar lá no interior do Rio Grande do Sul, São Gabriel, comecei a jogar futebol lá. Com mais ou menos 10 anos, eu jogava com escolinha lá em São Gabriel, mas com 10 anos eu fui pro Rio de Janeiro. E aí comecei lá na base do Botafogo, base do Fluminense, peguei Duque Caxiense, inclusive no Duque Caxiense jogava eu, o meu irmão e o Pedro, que hoje tá no Flamengo, né? O Pedro, inclusive, era reserva Teu parceiro, Pedro? Aham. E era reserva do meu irmão, Pedro. Teu irmão é bom de bola, pô. É bom. Mas joga ainda até hoje? Joga. Só que a gente sabe como é o mundo do futebol, tem a questão de empresário e tudo mais, né? E aí quando a gente foi pro Fluminense. Eu fui antes pro Fluminense e o Pedro foi depois um pouco. E aí no Fluminense foi difícil de manter lá, mas o Pedro conseguiu dar um destaque lá no Fluminense, depois foi pro Flamengo, enfim. A gente teve uma boa história lá no Rio, a gente jogou lá uns 9 anos mais ou menos no Rio de Janeiro. Quantos anos você chega no Rio? Cheguei no Rio com 10 anos. Novão, pô. Cheguei com 10 anos no Rio, e aí base, campeonato pra lá, pra cá e tal. Peguei alguns timezinhos ali na Condo, Séries também, alguns timezinhos mais ali do Rio ali. E a gente foi construindo aos poucos ali o que a gente queria, né, pra gente. Eu tenho um irmão, no caso ele é gêmeo, né, meu irmão gêmeo também. Teu irmão gêmeo também? É gêmeo. É gêmeo, a gente sempre jogou junto na maioria dos clubes. Teve um ou dois clubes ali que ele foi pro Remo, eu acabei não indo, fiquei lá no São Raimundo, joguei lá 3 anos em Roraima lá. E aí, do Rio de Janeiro ali, a gente tava com meus pais também foram pra lá, né? E aí meu pai é militar, inclusive, aí na época foi uma época bem complicada, porque ele foi militar, veio pro Haiti, aí teve que ficar um tempo Caraca, sozinho lá velho. no Rio e tal. Teve as missões lá. E aí a gente conseguiu se virar bem, a gente conseguiu se manter bem. E foi um tempo muito importante ali no Rio de Janeiro, sabe? Essa formação ali como atleta da gente ali, dos 10 até os 18 mais ou menos ali. E morando com a família ou morando no alojamento? Primeiro a gente morou no alojamento, depois meu pai foi pro Rio, aí a gente começou a ficar com eles lá, que foi mais tranquilo depois. Mas o início foi complicado, ele para acostumar, porque assim, a gente saiu do interior do Rio Grande do Sul para ir pro Rio de Janeiro, que é uma cidade muito mais movimentada, né? Mais perigosa também, então a minha mãe tinha muito medo, né? Então faz parte disso. E aí a adaptação no primeiro ano foi meio difícil, mas depois a gente não queria mais saber de voltar pro Sul, só queria ficar no Rio. Sim. As opções, tudo mais. A gente se acostumou. E aí, ao longo do tempo no Rio de Janeiro, depois que a gente jogou lá esse tempo lá no Rio, a gente foi pra Roraima, pro São Raimundo, jogar lá no estadual, lá a gente foi tricampeão lá pelo São Raimundo. E como que, só pra gente não perder a cronologia do tempo, como que foi essa saída do Rio de Janeiro para ir para Roraima? É empresário, é contato da família, de vocês mesmos? Como é que foi? Pô, a gente tá no Rio e vai para Roraima. Então, é porque realmente a gente tinha um empresário lá no Rio que ele conseguiu que a gente fosse pra Roraima pra jogar a Copa São Paulo pelo São Sim. Raimundo, né? E aí a gente foi lá e meu pai, que é militar também, inclusive, foi transferido pra Roraima. Boa Vista, ele conseguiu. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí ele ficou lá também 3 anos lá em Roraima, só que aí na Copa São Paulo a gente foram 2 Copas que a gente jogou, 2 Copas São Paulo. A primeira a gente foi muito bem no campeonato, voltamos, aí lá de Roraima a gente conseguiu ir pro Marítimo em Portugal. Sim. Aí Com quantos anos? foi com 17, se eu não me engano. Foi os dois, tu e teu irmão. Eu e ele lá pro Marítimo. Os dois da mesma posição? Ele atacante, eu na época tava como meio atacante, né? Hoje eu Pra jogo... servir ele, só pifando. Faz e me abraça. A gente chegou lá no Marítimo na base, nos juniores ali. E aí deu o quê? Deu umas 2 semanas, aí o treinador gostou, viu que era gêmeo, tava bem entrosado, eu pifava ele fazia o gol. Deu 2 semanas, a gente tava treinando no profissional já com o pessoal lá. Que top, pô. Foi um momento muito especial pra gente ali. E a gente tava lá com, acho que era na época Márcio Rosário, se não me engano, o Rafael Miranda.
Tava tudo lá, a gente... Inclusive, quando a gente foi pro Marítimo, a gente pegou o voo que eles estavam ainda, Sem saber. sem saber. Caraca, velho, olha que história massa. A gente... Era o destino. Era, pô, a gente entrou lá no avião, falei, e aí, são gêmeos, sim. Estão indo pra onde? A gente lá pro Marítimo lá. Caraca, a gente jogou no Marítimo, pô. Caraca, Aí começou a que entrosar no massa, avião já velho. ali. Foi muito bacana, muito bacana. E aí, e lá, quando a gente vai pra Ilha da Madeira lá, é complicado porque é uma ilha, né? Então, caraca, o avião parece que vai cair, porque quando vai pousar lá um vento danado, velho. Sério? Parece Já que começou a tensão da chegada. Pô, eu falei assim, não vou nem chegar. Não vou... Eu falei assim, putz, não acredito que eu vou morrer aqui no avião mesmo. E eu, pô, tenho um certo medo de avião ainda, né? Já tinha ido pra fora do país ou não? Portugal foi a primeira vez. Aí, depois de um tempo em Portugal, a gente voltou. Aí a gente jogou outra Copa São Paulo. Tinha idade ainda. A gente jogou outra Copa São Paulo. E aí, da segunda Copa São Paulo, a gente foi pro Cruzeiro. Então vocês ficam em Portugal um ano. É. E aí a gente volta, joga mais uma Copa São Paulo, porque no Marítimo eles querem que a gente jogue, às vezes assim, tem aquela taxa anual para estrangeiro, né? Uhum. E eles querem que a gente jogue como se fosse um cidadão europeu ali, no caso, que aqui a gente tira a dupla cidadania e tudo mais, porque às vezes para eles não compensa Não tá precisa pagando. pagar a taxa. Exatamente, né? E aí a gente foi, correu atrás dos documentos, daí tinha que ir na certidão de óbito do meu tataravô, bisavô, uma coisa assim, que ficou muito difícil. E aí começa a esfriar, né? Quando demora, começa a esfriar. E aí já perde interesse. Já vê que já não vai dar jeito. Exatamente. E aí acaba ali. E aí, no Marítimo, encerrou dessa forma. Daí a gente foi para mais uma Copa São Paulo pelo São Raimundo. E aí dessa Copa São Paulo a gente sai pro Cruzeiro. Que ele teve Cruzeiro, Grêmio e Guarani interessado. Então vocês ganham destaque, tu e teu irmão, na Copa São Paulo. Aham. E aí tem interesse de Grêmio. Guarani e Cruzeiro. Aí quem decide isso? É vocês ou é o empresário? Foi meu pai que decidiu. Caraca, velho. Foi pro Grêmio daí. Time do coração. É o time do coração do meu irmão. Lá em casa todo mundo é gremista. Eu sou o único colorado. Putz, meu irmão, eu sou gremista, pô. Aí tu me derruba. Mas meu irmão é colorado, então ali também tá tudo certo. Sou o único colorado. E aí, meu irmão falou, pô, quero o Grêmio, quero o Grêmio. Meu pai falou assim, cara, vamos fazer o seguinte, deixa eu estudar aqui, porque acho que ele, na cabeça dele, o Cruzeiro dava mais chance pro pessoal da base do que o Grêmio. E aí ele, não, vamos pro Cruzeiro, porque vai ter mais chance, mais possibilidades e tudo mais. E aí a gente foi pro Cruzeiro. A gente chegou bem lá no Cruzeiro, teve uma estreia bacana e tudo mais, estadual. E aí, por fim, acontece algumas coisas bem ruins lá no Cruzeiro, né? Que é a questão de empresário chegar lá com, tipo assim, chega com 3 jogadores, quase 4 jogadores, aí bota 500 mil na mão do técnico. E diz assim, ó, tem que jogar. Os meus tem que jogar. Eu Exato. joguei no Grêmio quando era mais novo também. O Douglas Costa, meu parceiro, um abraço, meu parceiro Douglas Costa. E, cara, a gente sabe que o futebol, infelizmente, por isso que às vezes a maioria das pessoas que são do meio do futebol, tu veio, Marcelo, recentemente, o filho dele joga futebol lá no Real Madrid, joga na Espanha também. Que, cara, o filho dele não seria jogador de futebol. Se perguntar pra maioria dos jogadores, não querem que os filhos se envolvam. Porque é muito difícil, não é questão do futebol em si, né, Lô? É questão do que a gente vê Exato. no meio do futebol. Uhum. Aí, como tá relatando, pô, tinha mais qualidade, tinha mais talento. Aí chega um empresário com dinheiro, com 3 caras que às vezes, pô, e o culpado não é os caras que estão chegando pra jogar. Todo mundo tá buscando seu espaço. Sim, é um sistema que é muito Exatamente. falho, né? Exatamente. Fica, pô, chegou um empresário com dinheiro, os caras vão jogar, pô. E aí os caras chegam e jogam lá. E chegam e jogam. E o que eu fiquei sabendo na época, porque quem sabia disso era só o técnico. O dinheiro foi só pro bolso do técnico, entendeu? Caraca, E aí, velho. tanto que um tempo depois ele foi demitido por conta disso, né? Porque realmente souberam o que tinha acontecido e tudo mais. Mandou eu, meu irmão, mais 4 jogadores embora e colocou os caras que estavam pagando ali. Na época foi acho que 450 mil que o técnico recebeu pra Na fazer época, isso. imagina. 450 mil. Porque a gente soube de alto, assim, né? E aí Aí vocês saem do Cruzeiro. a gente sai do Cruzeiro, dessa forma aí ele chega pra gente falar, olha só, vocês estão na média aqui dos outros, eu não sei o que, aquela desculpa, Aquele migué que a gente Aquele fala no migué. futebol. então, e aí a gente já sabia o que tava acontecendo na realidade, né? E aí a gente, pô, quem joga a gente sabe que isso acontece, ninguém é bobo, né? Mas tem técnico que insiste que a gente acha que jogador é bobo, né? Mas acontece. E aí, saindo do Cruzeiro, a gente ficou um ano lá em Belém, Pará. A gente foi pro Remo lá.
Aí fiquei lá no Remo jogando um tempo lá. Aí vocês já estão com quantos anos? 19, 18? E a gente já tá com quase 20 já. Quase 20 anos. E aí a gente foi pro Remo. Aí de lá do Remo, a gente ficou um tempo lá com o técnico, na época era o Netão. A gente não chegou a jogar campeonatos, jogou só amistoso, já ficou só encostado mesmo. O meu irmão acho que chegou a jogar mais. E aí, depois de um tempo, a gente foi pra Holanda. Caraca, aí vão pra Holanda. Holanda. Mas com o mesmo empresário. Com outro empresário já. Aí já troca de empresário nesse meio do caminho. Já troca de empresário. Aí já pegamos o cara que já estamos na Holanda. Já abriu as portas lá já. Que é o Leonardo, inclusive, ele lá de Fortaleza. E aí, abriu as portas lá foi no Torbe, na Holanda lá, que era a 3ª divisão lá. Aí vocês dois, tu e teu irmão, a família vai junto, só vocês dois? Só vai eu e ele lá. Só eu e ele e um frio de menos 18 Ninguém graus. Ninguém falava nada da língua? Nada. Só arranhando no inglês. Chegava no mercado, só apontava. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cara, e como... Vamos parar um pouco. Pera aí, vamos congelar essa parte aí. Como que brasileiro, pô, dois jovens sonhadores, já passando, apesar de novos, já um monte de perrengue aí com esse tipo de empresário e treinador que vai dificultando o nosso processo. Aí, tipo assim, ó, quando chega a notícia assim, ó, vocês vão pra Holanda e a decisão de ir pra Holanda, foi um mês, 2 meses? Como é que foi essa da escolha, da aceitação de chegar pra ir pra Holanda? Então, ele surgiu a proposta, ele chegou pra gente, ó, tem uma proposta pra vocês na Holanda, quero que vocês pensem. Aí foi o momento de conversar com meu pai, com minha mãe, porque eles também decidem muita coisa, né, com a gente ali, quando a gente senta e conversa e tal, se vale a pena ou não. A gente sentou, conversou e isso demorou mais ou menos para tomar essa decisão em torno de 1 semana, 2 semanas ali. E aí a minha mãe falou assim, não, vamos arriscar, vamos lá, vamos ver o que dá. E aí a gente já sabia que era muito frio, muito frio, e a gente ficou lá um tempo em Arnhem, que era uma cidadezinha próxima ali. A gente ficou em Arnhem e ia jogar em Rotterdam. Rotterdam lá. Rotterdam ali. E, caraca, o que pegou foi o frio, viu? O frio lá... Mas o clube tinha estrutura? Era um bom clube, tinha estrutura? Sensacional, sensacional. Um clube assim, apesar de ser 3ª divisão, é estrutura de Série A. Sabe? Sim. Que a gente vê as estruturas aqui no Brasil, aqui, é a estrutura assim, sensacional. Alojamento, questão de alimentação, tudo, campo. Coisa de primeiro mundo, realmente. E aí a gente ficou lá no Torbe, a gente começou a jogar lá no... Foi os primeiros... A primeira semana foi difícil adaptar por causa do frio ali, né? Porque a gente chegou lá, pô, botei só uma meinha... Bem de boa. Porra, falei, que isso, eu vou treinar agora aqui de boa. Aí já, no final do treino, fui tirar a meia ali, fui tirar a chuteira, a unha toda preta já. Aí caiu umas 3, 4 unhas. De congelar a unha do pé de frio? Caraca, velho. E aí, só de bater na bola já doía. Já doía a unha, já doía. Pô, eu falei, que isso, cara? Aí tem uma coisa errada. Quando eu tirei a chuteira, eu falei, putz... Isso no primeiro treino? Isso no primeiro treino. De quantos graus tu lembra? Quantos graus que era? Tava menos 18. Menos 18 graus? Menos 18. O cara sai do Brasil, um país tropical, e vai pra menos 18 graus? Menos 18. Caraca! Pra ter noção, eu dormia com... Pô, botava uma calça térmica, botava a calça por cima, dormia de moletom e umas 2, 3 cobertas ainda. E passava frio às vezes ainda? E tava tremendo ainda. Tava tremendo. Eu falei, não é possível um negócio desse. Então foi o pior, Lô? Foi. A gente, abri a porta de casa, tava lá cheio de neve lá. Putz, era difícil até pra ir no mercado. Pessoal, só bola laranja, pai. Jogou bola laranja, então. Pra poder ver na neve. Complicado, viu? E aí ficou quanto tempo na Holanda vocês dois aí? A gente ficou na Holanda, foram 6 meses. 6 meses porque a adaptação não foi tão fácil como esperava, né? E apesar do empresário, pô, agora vai. Mas não era um cara, acho que ali 100% também, que tava entregando o que prometia, sabe? E aí a gente chegou ali, ficou uns 6 meses na Holanda, a gente foi para uma reunião com a Excelsior, acho que não sei se fica em Amsterdã, a gente ficou um tempo em reunião com eles ali,
Mas acabou não dando certo, né, com o César. Mas assim, era um clube que realmente valeria a pena. Só que, assim, essas experiências assim vão sempre acrescentando, sabe? Faz parte da construção, né, da vida do atleta. A gente sabe que hoje em dia a gente vê muitos atletas de nome, mas se tu olhar lá pra trás e conhecer, já passaram por muita coisa também, né, cara? Às Sim. vezes não tem, tu já tem uma experiência aí nesse curto tempo que tu falou, ainda nem chegamos nos dias de hoje aí, cara, que a atleta, a maioria não teve, pô. Pra Portugal, Holanda, e isso aí com certeza vai moldando principalmente também o ser humano, né, cara? De sair Sim, da dificuldade da vida, longe exatamente. da família, daquele intuito de, pô, eu quero, mas tem muita coisa que não tá, é clima, é adaptação, é empresário, é longe da família, então a gente sabe que principalmente atrás do atleta vem primeiro o ser humano, né, Luan? Inclusive, eu até esqueci de mencionar também que quando eu cheguei pra jogar no Cruzeiro, acho que foi antes da estreia lá no Cruzeiro do estadual lá, eu recebi uma ligação, eu falei assim, ó, Luan, vai ser pai. Isso com quantos anos? 19. Caraca, velho. 19 anos. Aí eu... É filho ou filha? Filha, agora, hoje ela tem 11 anos, a Manu. A Manu. É. Aí, manda um beijo pra Manu, então aí, ó. Um beijo, filha. E aí já também mais uma coisa que muda a cabeça do cara. Muda completamente a forma de pensar, a forma de agir, de dentro de campo, fora de campo, é totalmente diferente. Já é outro mundo, né? Que é Sim. um ser que vai depender de você. Então, naquele momento eu pensei, tá bom, agora eu vou ter que jogar o triplo Do que eu tô jogando. do que eu tô jogando, porque... Suportar o triplo do que eu tô suportando. Exatamente, porque agora o negócio muda, né? E em nenhum momento eu fiquei assim, arrependido, assustado. Sempre foi um sonho ser pai, né? Sim. E quando eu soube da notícia, eu fiquei feliz. O que eu fiquei preocupado foi mais com a reação dos meus pais. De como seria perceber que pô, tem um filho jogador que não para em casa, tá sempre viajando. Agora vai ser pai, como é que vai ser isso aí? E como é que foi pra eles daí, Luan? Aí a minha mãe ficou feliz da vida, né? Aceitou. Mas meu pai, ele... Como assim, cara? Tu acabou de... Como é que tu vai ser pai? E aí começa aquele sermão, aquele sermão. Mas no final das contas ele ficou feliz também. Vozão, né? Bah, ficou feliz. E aí, quando a minha filha nasceu, eu tava em Roraima jogando, né? Aí eu fui conhecer ela depois de 17 dias. 17 dias. Faz parte da vida do atleta, né? É. Do trabalhador, né? Fora de casa, né? Exatamente. E não é fácil, mas... Claro, né, que eu me arrependo de não ter estado no nascimento dela, mas são coisas que fazem São coisas que parte, né? acontecem e ela vai Acontece. entender, já entende, já é grande, já entende por que isso aconteceu. Aí vocês voltam da Holanda pro Brasil. Pro Brasil, aí da Holanda pro Brasil a gente vai pro Paraná. Paranavaí lá, na realidade, jogar, né? Paranavaí. A gente jogou lá a primeira do estadual com eles. E aí do Paranavaí eu vim pro Marcílio Dias aqui, Santa Catarina. Fiquei ali um tempo, com o Mauro Ovelha, se não me engano. Mauro Ovelha. Só que o Mauro Ovelha não gostava de mim. De ti? Do teu irmão não gostava? Ou tu veio sozinho pro Marcílio Dias? Sozinho, pra cá. Teu irmão não vem? Não vem. Teu irmão vai pra onde? Ou fica sem clube? O meu irmão, ele vai pro sul, pro São Gabriel lá, jogar o gauchão. Foi a primeira vez que tu e teu irmão não jogaram junto? Foi. São E Gabriel... como é que foi isso aí? Pô, cara, eu vou, tu não vai, como é que vai ser? Parceiro da vida toda? Exatamente, foi uma sensação meio estranha. Depois de tanto tempo jogando junto, a gente meio que se separa, né? Os caminhos ali. Falei, caraca, velho. Não tô dando mais assistência pro Renan. Aí vai brincar e brincou assim, ó, pô, não vai ter ninguém pra te servir que nem eu lá, hein? Teve uma vez que a gente quase jogou contra. Nunca jogaram contra na vida? Não, eu tava no Santo Ângelo, ele tava no Tupi. E aí foi bem na época que teve o Covid ali, acabou. E a gente tava o jogo marcado já. Aí o jogo ia acontecer? ia acontecer. Caraca, e aí, bem na velho. época, ele teve o Covid ali, acabou cancelando tudo, fui pra casa, ele foi pra casa. E aí não rolou. Mas não era pra rolar, né? Não era pra rolar. Não era pra rolar. Aí tu vem pro Marcílio Dias. Marcílio Dias. Marcílio Dias, eu joguei um tempo na Caçadorense. Saí da Caçadorense ali, machuquei, tinha uma lesão no ombro, não consegui terminar ali. E diante eu fui pra Brasília. Tava lá jogando agora a estadual pelo Aruc, lá em Brasília. Esse ano agora, de 26? Esse ano de 26. Show. Jogando lá a primeira, não classificamos, mas lá é um pessoal muito bom, um pessoal que dá bastante oportunidade ali, o Candangão. Tem o Brasiliense, tem o Gama ali, que tá, né, destacando bastante ali. E, inclusive, joguei lá em 2018 também, a primeira vez. Inclusive, marcava o Lúcio,
pentacampeão, né? Lúcio, pô. Pô, Claro. O cara meteu um golaço em cima de mim ainda. Subiu lá no terceiro pau. E tipo assim, ó, porra, mano, jogando contra o pentacampeão, pô. Como assim? Caraca, exatamente. Foi sensacional ali. É uma experiência massa também, né, pô? Impressionante. Tu vê, eu jogava, eu tava em campo, mas eu ficava só observando assim, os movimentos dele dentro de campo, sabe? Tu vê que é uma coisa assim. Ele já agora no fim de carreira. Fim de carreira ali. E mesmo assim, Tu vê que é algo diferente. é muito diferente, É né? diferente. Quem já viveu da bola do alto nível é muito diferente, né, Lu? É diferente. O cara não dá um bote errado. Ele é muito inteligente. Ele não dá, na realidade, ele não dá bote, ele pega a cobertura sempre. Ele dá bote, a cobertura ele sempre pega. Ele sempre pega. E aí já está jogando uma classe. Nossa, tremendo, tremendo. Eu jogava, mas eu ficava admirando ele ao mesmo tempo. Admirando ele. Aprendendo, né? O cara tá aprendendo o que já fez, né? É loucura. Aí até o lance do gol, ele é sacana também, né? Ele chega, dá um pisão no meu pé, na hora do cruzamento, dá um pisão, me abaixa, ele sobe e faz o gol. Experiência, né? Esse pisãozinho aí não tem o VAR, né? Aí eu falei, tá bom, aprendi também com eles. É, Peguei pô. como uma aprendizagem ali. Mas, Luan, assim, cara, hoje em dia, agora esse campeonato acabou, Uhum. aí tu tá em stand-by por enquanto. Tô em stand-by. O pessoal mandou mensagem falando que vai começar a pré-temporada da Série B lá do estadual, em Brasília, no caso, né? Eu sempre fico avaliando, né? Porque a gente sabe que hoje os clubes, tem clubes que não pagam tão bem, né? A gente sabe que Ou não cumpre aquilo que promete. Exatamente, a gente sabe qual é a realidade hoje, né? De pequenos clubes no Brasil. Então, não é fácil, ainda mais que tem uma filha, tem todo, né? Então, eu avalio muito as propostas que chegam. E tô avaliando agora também essa questão lá para jogar a Série B em Brasília. No momento é o que eu tenho, né? E aí, esperando surgir mais oportunidades. Se surgindo, a gente vai vendo o que E acontece. o teu irmão? Tá por onde? Jogou junto comigo lá no Aruc também, tava lá junto. Tava junto contigo Tava também? junto lá. E ele tá aqui em Floripa ou não? Não veio, ficou lá em Brasília. Ele queria ter vindo, né? Mas ficou lá em Brasília. Tá, e como que tá essa preparação do Luan? Segue treinando, segue correndo, cuidando da parte física, cuidando da filhota também, como é que tá? Sim, sigo treinando. Eu tô sempre jogando, tô sempre correndo, não paro um instante, tô sempre treinando, porque eu sei que em qualquer momento eu já vou estar de volta. E tem que estar pronto? Pronto. E cuidando da filhota, ainda aproveitando o tempo que eu tenho com ela aqui. Que daqui a pouco já tá acabando o tempo que eu tenho com ela. E Ela mora aqui em Floripa? tá morando aqui em Floripa. Eu levei ela ano passado pra morar comigo lá em Brasília, né? Uhum. Ela morou um ano comigo lá e aí voltou pra cá agora pra ficar com a mãe aqui um pouco. E teus pais estão em Brasília, Luan? Agora tá em Brasília. Que massa. Luan, ano de Copa do Mundo já rolando, tu que é do meio da bola, vive da bola, a gente que já viveu da bola, que já jogou, que é palpiteiro da bola, a gente tem uma visão do que acontece, né? Como que tu tá vendo, cara, essa seleção aí? Tu acha que a gente tem chance de ser campeão, tem chance de chegar? O que tu acha da convocação do Neymar? Tu foi a favor? Não foi pra gente bater esse bate-papo rapidinho aí? Uhum. Então, eu acho que a seleção brasileira tem totais condições de realmente ser campeã. Tem um elenco muito bom. E eu sou totalmente a favor da convocação do Neymar. Brasileiro, eu acho que a maioria dos brasileiros são, né? E mesmo a gente sabendo que fisicamente ele não esteja 100% do que ele já foi um dia, ou do que o cara é genial. É um passe que ele acha ali, uma pifada, a gente sabe que ele pode fazer diferença no nível que ele tá, ele consegue fazer diferença. Então, pra mim foi primordial, essencial a convocação dele pra seleção e tô torcendo demais pra que o Brasil vá longe na Copa do Mundo aí. O cara, escutando isso aí de um cara que tá em atividade, que é jogador, já tem experiência aí na Europa também, fica mais fácil de poder debater. Porque assim, ó, a gente sabe que o Neymar não tá 100% fisicamente, mas quem vê ele jogar, quem conhece da bola, tu que é meio armador, a gente sabe disso, quantas vezes tu não achou um passe bom pra um cara ruim? Exato. O cara não te consagrou. Não, como a gente brinca, não gosta de abraço. Pô, faz e me abraça, né, pô? Exatamente. Tá de sacanagem. A gente sabe que o futebol hoje, principalmente Copa do Mundo, que é tiro rápido, são 7 jogos, cara. O Neymar é um cara que ele tem um poder de decisão muito grande. Absurdamente. Quem já jogou com ele, quem vê ele jogar, ou quem já viu pelo menos um jogo dele em alto nível, sabe que um cara desse pode decidir. E eu acho que a gente, como brasileiro, primeira coisa, tem que torcer pelo Brasil, tem que acreditar que a gente vai sair campeão dessa Copa. Tomara que esse podcast esteja rodando já depois do Brasil já ex-campeão, com o Neymar tendo acabado com a Copa. Porque, cara, o Messi
É um cara que ele entrou num jogo agora da Argentina, nos últimos dias agora, no segundo tempo mudou o jogo. Exato. Com um passe e com gol de pênalti. Exato. O craque não precisa jogar os 90 minutos. O Neymar não Exatamente. precisa correr os 90 para lá e pro outro. Cara, é 2 bolas que esse cara achar pra nós, é Copa do Mundo, É, meu amigo. Exatamente. A gente só precisa do toque dele ali, porque a gente sabe que hoje o Neymar como meia, não tem ninguém igual a ele. Não tem ninguém. Não tem ninguém. A gente sabe disso. Ele, mal fisicamente ou não, o cara é gênio, é genial. O cara é genial. Então, gênio faz a diferença. Não adianta. Tem que estar lá. Eu acredito que ele vai fazer muita diferença na seleção. E Lu, tu já viu nessa tua passagem por vários clubes aí, talvez não lembre o nome, mas tu já viu um cara que tu fala assim, ó, porra, cara, esse cara aí joga muito, era pra estar em outro lugar. Porque assim, ó, tem muito jogador bom, muito bom, mas tem uns gênios perdidos aí que às vezes não chegam a estourar, né? Sempre tem. Eu não sei te dizer o nome, mas assim, já joguei contra uns caras que são absurdos. Absurdo em campo, absurdo. Falam umas coisas que, tipo assim, cara, esse cara Como não era, esse cara fez isso? não era pra estar aqui, não era, mas o cara tá ali, tá perdido. Às vezes é um contato que ele não tem, ou realmente não tem uma oportunidade, mas o que tem de gênio jogando por aí, cara, esses caras. E o que a gente vê de cara ruim jogando uma Série A também aí, é milionário brincadeira. ruim de bola, cara. Rapaz, vou te contar, viu? Vou te contar. Luan, cara, muito obrigado por contar um pouco da tua história pra gente aqui, que sempre traz personalidades aqui no nosso podcast, que tem uma história principalmente de incentivo. Queria que tu deixasse aí, que tu já tem apesar de ser novo, cara, mas já tem uma baita experiência aí, que tem uma molecada nova, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, que ainda estão tentando, que ainda estão correndo, tem o sonho. Então, eu queria deixar um recado para essa câmera aqui, para quem está nesse caminho do futebol, para não desistir com a tua experiência. O que tu poderia deixar de recado para essa molecada nova aí? Então, a gente passa por muitos obstáculos, desde novo, para querer alcançar os nossos objetivos, nossos sonhos. E o que eu posso deixar de conselho é que não desista, porque os obstáculos eles vão vir, mas você tem que passar por eles, cada um desses obstáculos para poder chegar onde você quer, entendeu? Os obstáculos são essenciais, são primordiais para que você alcance seu objetivo. Nada vem fácil, nada vem fácil. Só alcança o objetivo com muita dificuldade e persistência. Então tá aí, esse foi mais um bate-papo nosso aqui do nosso podcast com o nosso jogador, o parceiro Luan, um cara que aí tem uma história de vida sensacional, é um cara aí que dá pra ver que tem uma base familiar muito boa, um cara muito humilde, e que massa de ter um irmão gêmeo e poder jogar junto, são poucos jogadores que têm esse privilégio. A gente tem lá no Sul lá o Diego e Diogo, jogaram no teu Colorado, é meu rival, mas é parceiro também, são grandes amigos também. Então, cara, já é uma experiência que é diferente, né? Então, parabéns, Luan, pela tua história, pela tua determinação, pela tua filha também, grande pai da que tu é. Que Deus possa te abençoar e que logo, logo a gente possa te ver aí brilhando, jogando, conquistando mais títulos, que não vai parar agora, né, Luan? Não, ainda tem chão pra rolar. Eu quero jogar, se possível, até os meus 40 anos, quero estar jogando ainda. É isso aí. Então, pra você, não desista dos seus sonhos, o caminho é árduo, é difícil, mas como o Luan falou, os obstáculos fazem parte do processo, fazem parte do nosso livro depois da vitória, né, Luan? Que vai dizer, pô, cara, não foi fácil, mas eu conquistei, Exatamente. cheguei até aqui, então somos todos os vencedores. Meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe. Muito que a obrigado, gente possa ver agradeço mais o aí. convite, tá bom? Tô grato demais por estar aqui com vocês e podendo contar um pouco da minha história aí pra vocês. Foi mais um episódio do Café com Líderes, Poder das Conexões. Então, pra você que tem uma história legal, quer participar, vai no nosso Instagram, já comenta lá, curte muito, compartilha, que aqui tem uma história de um cara que tá jogando e que tem muita experiência, muita história. Tamo junto, até a próxima, Café com Líderes, é nóis. Fechou? Bora!